Oi, galera! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Olha, eu queria dizer que a gente tem que foi uma convidada nossa muito especial de um episódio do mês de abril, que se vocês não assistiram ou não ouviram, vocês têm que voltar lá pra vocês assistirem. Então hoje a gente tem aqui a Márcia Dantas com a gente. Ai, gente, tô tão honrada de fazer parte desse time. Nosso time de apresentadoras. Eu tô muito feliz, porque vocês são mais queridas e me identifiquei muito com o podcast, com a energia de vocês, com um tema que eu adoro falar. Então hoje vai ser muito legal. Muito especial ter você aqui, viu? Também. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Ela vai estar aí com uma longa temporada nossa aqui do Pod Mãe, apresentando junto comigo e com a Roberta. Porque Roberta Lasno está de licença maternidade. Um dia ia chegar isso, né? Esperávamos tanto. Malu nasceu e aí ela tem que cuidar da neném, lógico. Exatamente. E aí a Márcia veio assim pra completar majestosamente. A gente tá muito feliz. E eu tô muito feliz também pela Rô. Vi barrigudinha, agora eu vou conhecer depois. Sim. Muito bom. Gente, aproveitando que estamos no mês das mães, então parabéns novamente a todas as mães, parabéns a nós. Não só hoje, não só esse mês, mas todos os dias do ano, porque, gente, ser mãe é muito especial. Tem todos os altos e baixos, mas é muito incrível. Todo dia a gente merece parabéns. Todo dia. Todo dia das mães e todo dia o quê? Dia das mulheres. A gente é demais. É sobre. E eu queria já agradecer, então, de antemão aqui, o nosso patrocinador Toy Mania. Muito obrigada, tá? Nosso cenário tá aqui cheio de brinquedos. A Toy Mania que tá aí atendendo todo o Brasil, né? Com marcas incríveis. Os brinquedos para todas as crianças. Se você tem filho, primo, sobrinho, todo mundo, gente, procura lá na Toy Mania. Não só na loja física, mas também no e-commerce e no Instagram. Que com certeza vai achar um presente incrível para sua família. E é legal que eles fazem presentes, na verdade, assim, os brinquedos, né? Sempre pensando no desenvolvimento da criança. Então, é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento olfativo. Sempre tem um a mais do que simplesmente um brinquedo por brincar. Então, obrigada pelo patrocínio e o cupom. A gente tem um cupom, então quem está assistindo ou ouvindo aqui o Pod Mãe, a gente tem um cupom POD15. É só você usar lá nas suas compras. Acima de R$99. Acima de R$99 você já consegue o desconto. Gente, eu acho que eu vou viver comprando na Toy Mania, porque você que é mãe que tá me assistindo, sabe quantos aniversários a gente tem todo mês. Passa assim de 5 anos, todo mês tem uns 2, 3, 4 aniversários. Muita festinha. Então eu vou usar esse cupom, hein? Já tô guardando aqui pra usar. Ele acumula, o cupom acumula. Então assim, é tudo de bom mesmo. Tudo de bom. Obrigada ao Estúdio Vida Moderna também, tá? Que tá incrível o nosso cenário, nossa iluminação, tudo. Vocês são incríveis. A gente tá demais nessa terceira temporada. Gabi, qual é o tema de hoje? Conta pra gente. Vamos falar sobre reconstruir o casamento ou relações após o parto. Difícil. Já dá uma respirada depois de falar esse tema, hein? Muito difícil. Eu acho muito importante também a gente falar sobre isso, né? Sim. Desmistificar muita coisa, né? Exatamente. É o papel do Pod Mãe. É isso mesmo. Márcia, então faz a nossa gentileza, já que está aqui com a gente. Apresenta a nossa convidada, por favor. Pamela Magalhães, essa querida que nos conhecemos nas redes sociais. Verdade. Ela bomba na internet, tem milhares de seguidores, milhões, na verdade, né? Porque no Instagram, mais de 2 milhões já passou, Pamela? 1.900.000. Ai, tá chegando, agora, depois do Pod Mãe, vai chegar nos 2 milhões. E é psicóloga há mais de 20 anos, psicóloga clínica, também autora de best-sellers, palestrante, minha gente. Essa mulher ajuda a vida de muita gente, de muitas mulheres a reconstruir relacionamentos. Eu vou contar que eu estava no começo do meu relacionamento com o Rafa, e era um relacionamento no começo muito conturbado, e Pamela vinha com os vídeos que me davam a mão, assim, parece que ela estava falando comigo. Já contando aqui um spoiler da minha vida amorosa, né, para o povo que está começando a conhecer a gente. Mas, enfim, a Pamela é muito especial na vida de muita gente, e por mais que a gente não conheça ela
de perto quando eu não conhecia, parece que na internet ela falando com a gente, ela tá falando mesmo, e a gente se conhece há muito tempo, assim, né? É uma conexão que ela tem com as pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade de chegar em mais pessoas. Sim. Acho que cada lugar que a gente vai é um novo lugar que a gente acessa. Com certeza. Sem dúvida. E esse lugar, quando a Márcia me convidou, que eu agradeço muito, falar sobre mãe, falar sobre esse lugar que é meu, que é nosso, que muitas pessoas ocupam, que muitas pessoas questionam se devem ocupar. Falar um pouco sobre os obstáculos, os desafios, as delícias, os sentimentos que emergem, eu acho que é de uma profundidade, de uma relevância, é uma utilidade pública. Isso, na verdade, né? Então, muito obrigada por ter me oportunizado estar aqui e para quem está nos assistindo. Conta um pouquinho pra gente, Pamela, como que você desenvolveu, né? Eu vou trabalhar com esta temática. Como é que foi na sua vida? Fez psicologia, né? Na graduação. E como que você seguiu esse caminho de ajudar as mães, ajudar as pessoas no relacionamento afetivo? Olha, é uma coisa meio longa, mas vamos tentar dar uma... Em que momento você falou, bom, eu vou seguir esse caminho, essa trilha? A vida foi te dando na verdade, eu sou filha de médico, meu pai não está mais aqui neste mundo, mas está no meu coração. E meu pai é uma pessoa muito rígida, então assim, eu comecei a estudar muito cedo. Já no meu 5º ano de faculdade, eu estava fazendo especialização, fiz muitas especializações, sempre esse universo assim. Meu pai colocava assim... Para você poder trabalhar com pessoas, você tem que ter uma bagagem ali suficientemente boa para conseguir suprir a demanda. Então, fui indo. Sempre gostei muito de escrever, muito de escrever. Meu sonho era escrever num portal, responder perguntas de pessoas. Eu, com 16 anos, mandava carta para Capricho falando, quero responder as dúvidas de relacionamento. Mandei tanto, quando a redatora respondeu assim, escuta... Cresce, faz faculdade, aí um dia você manda teu currículo aqui, vamos ver, né? Foi o que eu fiz. Foi. Então, E deu certo. Acho que cheguei lá. E aí eu já escrevia muito, tal. Um dia aconteceu um convite para eu cobrir uma pessoa na televisão, no programa do Rony Von. E aí eu, desesperada, porque eu também tenho DRT, né? Sou atriz também, fiz... na intenção não de ser atriz, mas eu fui muito tímida, então era uma oportunidade de eu me soltar um pouco mais. E aí eu pensava, bom, eu vou lá porque eu falo, né? Então eu vou conseguir falar, eu tenho noção corporal, vou me dar bem. E aí fui no programa do Rony, fui muito bem, eu era nova, tinha 27 anos, fui muito bem. E aí acabei assumindo aquele lugar e fiquei lá. E aí comecei a fazer esse programa de relacionamento, responder dúvidas. E aí as pessoas me falavam assim, mas você é especialista em relacionamentos, qual é a sua formação? Eu não tinha. Eu fiz essa formação e comecei a trabalhar com casais e família. E isso fez com que eu me aprofundasse mais nisso e atendesse essa demanda imensa que é todo dia, dúvidas, pessoas me mandando sobre rejeição, sobre término de relacionamento, sobre como lidar com filhos num término, como lidar com traição, como lidar com ciúme, como lidar com desconfiança. Essa é a dor das pessoas o tempo inteiro. Como lidar com culpa, chegou o filho, como fica a sexualidade. Sim. Então... Cada vez mais eu fui me especializando e mergulhando nesse mundo. Porque eu entendo que deve ser normal, a gente, né, todas aqui são mães e passaram por esse processo aí no casamento. Quando você tem um filho, a relação muda, né? Então, acho que essa é uma dor latente aí de todo mundo. Além do relacionamento, você tem pacientes que efetivamente perderam amizades, enfim, tem medo do trabalho, porque é um medo voltar também muito constante, né? Se eu voltar ao trabalho, eu vou ser demitida na hora que eu chegar. É super comum isso, efetivamente? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que considerar é que ter um filho vai mudar o sistema até por uma questão matemática inicialmente. Você tem uma vida que é você e teu parceiro. Você tem uma vida que você não tem esse parceiro. Esse parceiro foi alguém que você teve uma relação, enfim. Entra uma pessoa. Então, a gente tem que pensar que isso vai mexer no sistema. O ser humano, ele tem muita resistência à mudança, naturalmente. Todos nós resistimos. Se forem mudar de casa, de estúdio, mudar de roupa. Agora não vai usar mais essa camiseta. Como é? Mudança. Toda mudança requer adaptação.
toda mudança ela passa por resistências. Toda mudança passa por fantasias. O desejo é que, eu quero muitas vezes mudar, mas eu não quero sofrer as frustrações da mudança. Eu não quero os perrengues. Então, e cada vez mais a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas querem muitas coisas, mas elas não querem lidar com o ônus, elas não querem lidar com as concessões, com as privações, elas não querem lidar com as dificuldades, que são justamente elas que nos desenvolvem, nos amadurecem. Para nós 4 estarmos aqui, a gente passou por situações e experiências, então a gente não conseguia estar aqui. Sim. Primeira coisa que você me perguntou quando eu cheguei aqui, você está acostumada com esse ambiente? Olha como é importante você ter alguma experiência prévia para você assumir desafios na vida. Sim. Agora, ter um filho vai impactar tudo. Ah, não, a minha vida não impactou. Claro que impactou. Impactou de todo mundo. O que muda é que algumas pessoas lidam com mais facilidade e outras lidam com mais dificuldade. Porque é o seguinte, a ponte você vai ter que passar. Não é fácil, que é isso? Por puerpério, passar o comecinho ali, aquela mudança drástica. Você ter que fazer luto de coisas que por um tempo você não vai conseguir fazer, não. Ah, não, mas minha vida não mudou. Muda sim. Você vai conseguir voltar a fazer coisas assim, como antes, nunca mais. Pode ser até melhor. E coisas mas simples, você vai fazer, né, Pamela, como às vezes um cocô. Um cocô. Tomar banho. Uma unha. Uma unha. Que parece uma coisa mais... unha. Não. Gente, unha é um evento. E lavar a cabeça, que tem um cabelo desse tamanho? É um evento. É um evento, gente. Olha que eu não faço nada no cabelo, hein? É um evento. Porque onde a filha fica ali, tem olhando, você não consegue passar o shampoo. Quando você vê, você não lembra. Eu lembro disso. Eu não lembrava se eu tinha passado o shampoo ou não. Porque você tá olhando. Você fica preocupada. Tomei muito banho olhando pelo box da babá eletrônica. Muito banho. E saía molhada mesmo, do jeito que tava. Sem contar que onde quer que você esteja, nós estamos aqui, a cabeça tá lá. Então, tudo isso é uma mudança muito grande. Então, isso vai abalar, não é só a amizade, a relação do casal, a família. Aliás, é muito interessante um ponto, que a família muda com a gente. As pessoas ficam diferentes. Aquela pessoa que era de um jeito, dependendo da relação que tenha, dependendo da projeção que faça, aquilo muda também. O teu lugar no mundo muda. Isso é muito interessante. Então, quando eu me conscientizo disso, quando eu entro nesse lugar e falo, bom, eu vou topar essa parada e eu vou viver essa resiliência que me convida, porque é uma transformação. Sim. Então, as mães que ficam insistindo em ser como antes, elas sofrem mais. Certo. Perfeito. As mães que entendem que eu vou viver isso vai me transformar, não é pior. É para algo, eu não vou nem usar o termo melhor, eu vou usar o termo que é algo novo sobre nós. São novas camadas que a gente está adquirindo. É um aprimoramento sem tamanho. Olha, eu respeito quem não quer ter filho. Sim. Eu acho que aliás, quem tem filho sabe isso com propriedade, tem que realmente ter um espaço na vida, tem que estar disposto a isso. Agora, que é uma empreitada de um profundo aprendizado e desenvolvimento humano, isso é inquestionável. Então, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas mudamos sim, e muito. E tudo vai impactar. E quando a gente fala do puerpério, aí a gente fala um pouco de baixa autoestima, tá correto? Sim. Aí, qual é o sinal de alerta que tá dentro da normalidade e ultrapassou a normalidade e efetivamente só precisa? Complementando a sua pergunta, Rô, eu lembro muito bem no meu puerpério que eu não conseguia me olhar no espelho. Porque o meu corpo tinha mudado, o meu marido, na época o pai do Gabi, também a gente não conseguia ter uma relação de conversar sobre isso ou de conversar sobre como a relação tinha mudado após o Gabi. Então eu tinha vergonha do corpo, eu não conseguia ter uma relação adequada com o meu parceiro. Foram uns 4, 5 meses assim que eu não me encontrava como mulher. Isso é muito comum? Você estava falando, eu estava pensando o que acontece na maior parte do tempo, e se a gente considerar também que falar desse assunto é algo novo também, algo que vem sendo acontecendo, né? Falar do que a gente está falando agora nunca foi uma coisa tão presente. Sim. Porque a gravidez socialmente sempre foi uma cobrança. Ah, você casou, quando você vai engravidar? É isso mesmo. Ah, mas que idade, hein? Gente. Tá chegando lá, hein? Cuidado, hein? Né? Nossa. Cuidado, hein? Tá o segundinho já não vai dar, hein? Você quer? Então, essa pressão, ou então, esse corpo que você me dá uma emagrecidinha, você emagrecer, porque você sabe que dá uma engordada, né? Você nunca mais vai ter esse corpo, você nunca mais vai ter. Então, assim,
essas frases faladas, elas são muito frequentes, só que fala-se muito pouco sobre esse momento em que você se vê de um jeito, e aí você vive aquela gravidez que está acontecendo dentro de você, e depois que esse bebê nasce, aquela mudança de corpo, que foi o seu corpo emprestado para gerar aquela vida, ele está de um jeito que você não reconhece. Então, o que é esse corpo que ficou aqui? Não, mas espera aí, mas não era assim. Mas não tem filho aqui dentro. O que eu faço com esse corpo? Eu quero voltar para o meu corpo. Eu quero me ver daquele jeito. Só que aí você não está no seu corpo, você está com uma nova criança com 1000 desafios. Sim. Que mesmo com demanda de pediatra, 24 horas. demanda absurda. Quem tem rede de apoio, maravilha, mas sabemos que não é a realidade geral. Que muitas vezes, por mais que tenha rede de apoio, essa rede de apoio chega até um período. Sim. Outro não. E as fantasias, as inseguranças, tem um relacionamento, tem a questão sexual, tem um pai, muitas vezes, que, infelizmente, a grande maioria, que não engravida junto, que cobra dessa mulher. Quando vai acabar isso? Até quando? Quando vai? Que é, mas que absurdo. Acontece que o universo masculino também não recebe informações o bastante durante toda uma vida. Ainda é muito cedo o que a gente tem. O homem ele ainda não absorveu isso. E tem uma coisa interessante que é assim, como não acontece no corpo do homem, para ele realizar a paternidade, demora mais, na maioria. Tem homens, é uma minoria, que vivem aquela gravidez. Você vê o homem que engravida junto, é muito legal. Mas é uma minoria da minoria, tá? A maioria só vai entender que é pai depois, passado aquele período, quando a criança começa a fazer o contato. Sim. O que eu mais escuto dos meus pacientes, é muito espontânea, fala assim, a criança está com 3 meses, eu ainda não tenho conexão. Eu ainda não sei. Eu nunca toquei nela. É sempre só Eu nunca toquei. Não, eu não toco porque eu tenho medo de vai que eu faço alguma coisa errada, que aí é um outro tópico que a gente pode entrar aqui. Mas o ponto principal do puerpério, baby blues, esse período aqui vai de encontro com o que a gente está falando. São muitas mudanças, é algo muito novo. A insegurança, todas as nossas sombras, no momento de maior vulnerabilidade, em que a gente está com a emoção à flor da pele, eu não sei se as pessoas param para pensar, gerar uma vida. Sim. Um ser. O nível da responsabilidade, quando está aqui e quando sai. E que saiu de um lugar que estava meio que, né, acontecendo ali, a gente estava tocando a vida, tal, porque enquanto o bebê está aqui dentro, onde você vai, bebê vai. Isso, está tudo tá certo, confortável, sendo né, alimentado, eu falo. tudo certo. Daqui a pouco nasce, aí vem, né? Ai, hora meu pra Deus, tudo, frio, calor, amamentação, banho. Tá respirando. Ai, essa manchinha, esse negocinho, aí o pezinho, aí sei o quê, aí o coração, a respiração, aí sei lá. Olha, não põe travesseiro, não põe isso, olha, não deixa dessa põe posição, coberta. olha a cabeça. Então, assim, é um mundo de responsabilidade que pesa muito na gente. Sem contar as demandas outras. Sim, continua Porque trabalhando. nós tínhamos muitas demandas. E onde fica? A minha identidade profissional. Eu não posso mais trabalhar como eu estava nesse período. Mas o meu marido está sentindo falta. Aí vem alguém e fala para você, mas aí você não tá dando atenção para ele, olha como ele está coitado. Ele está sentindo sua falta. E você fala, ele está sentindo minha falta? Eu estou sentindo a minha falta. Exatamente. Eu estou sentindo a minha falta. Onde estou eu? Para mim. Então, tudo isso gera, sim, principalmente quando você não tem um respaldo emocional. E na maioria das vezes, por mais madura que você seja, é uma fase de extrema vulnerabilidade, que as suas sombras, elas te assombram. E é uma fase que você precisa de suporte. Tá. Mas eu sou forte. Não é questão de ser forte ou fraca. É questão de que estamos passando por uma vulnerabilidade e sermos acolhidos nesse momento faz toda a diferença. Então, aquela irmã que te olha, aquela amiga que você nunca imaginou que fosse tão amiga, porque às vezes quem você mais contava nessa fase, você percebe que não dá para contar. E às vezes a pessoa não tem para dar. Sim. A pessoa não consegue ter essa empatia, não é por mal. Mas naquele momento não consegue. Então você vai recebendo ajuda de onde você não imaginava que tinha, e se não tem, tem que buscar ter. Porque é uma fase que a gente precisa desse holding. Eu falo que o bebê precisa do cuidado, mas a mãe também precisa. Não podemos esquecer. Então, quem está assistindo e tem uma amiga grávida ou acabou de ter filho, uma irmã, sei lá quem, lembre-se, você quer ver o nenê, né? Eu quero ver o nenê. Eu quero ver o nenê. Veja a mãe também. Veja, né? Lava uma louça para essa mãe. Eu garanto que ela não quer flores nesse momento, mas mesmo que ela goste. Ela quer um tempinho para ela tomar um banho.
Ela quer, de repente, chorar um pouquinho no teu colo. Ela não quer cobranças. Ela quer um pouco de aconchego. Porque é uma fase, quem já passou. Sim, sabe eu lembro disso. muito dessa minha época do porpério, que todo mundo só perguntava da Eva. Todo mundo só queria saber da criança. Ninguém perguntava se eu tava bem. E eu falava, gente, mas eu né? também tô aqui. Tudo bem, eu sei que vocês querem ver a neném, mas assim, ninguém perguntava. E eu chorava. Nossa. E isso é melhor na segunda gestação, né? Você sente isso? Eu acho que não tem uma regra. Inclusive, eu acho que esses enquadres sociais me preocupam um pouco, sabe? Porque cria-se uma expectativa. E a gravidez é outra, né? Também. E assim, outra fase para mim são mundos, né? Então, você pode ter um filho super mais tranquilo, como você pode ter um filho que tenha questões, não sei. E pode ser o teu momento. O que muda muito é que, assim, no primeiro filho é tudo muito novo. Então, nesse sentido, sim. Porque quando o segundo filho chega, você já passou por aquilo, né? Sim, você então, já tem experiência do mamar, eu já né? entendi que esse universo é um universo que eu consegui sobreviver. Então, eu acho que isso te garante um pouco mais de autonomia, um pouco mais de segurança para fazer movimentos. Mas não dá para garantir ser mais fácil, sabe essa palavra? Eu tenho medo dela. Cria uma expectativa, às vezes, falsa, que frustra mais. Então, eu prefiro ver, quando você perguntou se fosse um paciente, eu gosto de ver o momento da minha paciente, para ver se cabe aquilo. Perfeito. Eu vejo que ela tá tudo mais equilibrado, esse filho já tá mais, né, tá mais sustentado ali. Ela tá no momento que ela tá suportando entrar numa empreitada nova, porque é uma grande aventura. Sim. É uma grande aventura, né? Então, você conseguir ter espaço para isso é importante. Eu tenho muito medo de cobrança, porque às vezes as pessoas elas colocam um checklist que elas têm que fazer. Então, elas se cobram. Eu tenho um paciente que tem o primeiro e já tá falando do segundo. Falo, calma, viva isso. Se cobre menos e viva mais. Porque não é o checklist que vai dizer para você o que você tem que fazer, mas é o seu íntimo, o seu emocional. Porque tem gente que está no terceiro filho sem emocional nenhum. Totalmente fragmentado. É verdade. Totalmente ausente de si. E aí vai se desfazendo. E aí põe isso é ruim para criança, né? Claro, a responsabilidade no casamento. Por causa do meu casamento. Não é. Não, a gente não pode culpar uma pessoa de nada. A gente tem que considerar que todos têm a sua parcela. Então, a gente conseguir se organizar nisso é muito importante. Pode ser que caiba, pode ser que não. E isso eu acho que é até uma humanidade a gente considerar isso. Por isso é muito legal o que você falou, da gente entender o seu próprio momento. Existe alguma dica desse autoconhecimento da mulher, dela com ela mesma? Porque, por exemplo, eu passei por uma primeira relação, estou numa segunda relação agora, penso em ter mais um filho. Que legal. E é muito legal eu enxergar o momento que eu vivi, eu contei isso para as meninas no episódio que eu participei, na primeira gravidez, que foi muito pesado por uma série de mudanças. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, era uma relação recente, um lugar recente, sem o apoio da família, sem o apoio dos amigos, uma gravidez que foi muito sofrida nesse sentido. Solitária, né? Solitária emocionalmente. Esse segundo momento agora é uma vida muito mais estável. Profissionalmente, eu também não estava naquela época num lugar profissional que eu gostaria. Então, é toda uma mudança. E aí eu enxergo hoje a Márcia que eu construí muito mais preparada, muito mais forte para ser a mãe que eu quero ser. Que eu não consegui ser e também precisei me perdoar, viu, Pamela, do que eu fiz com minha primeira gravidez no começo. Eu fui muito dura comigo mesma. Eu acho que eu me cobrei muito ser uma mãe que não precisava. Me tornou tudo muito pesado pela uma cobrança social e uma cobrança minha. Então, nessa segunda gravidez, eu acho que o grande que eu quero fazer e ter no meu próximo filho é um autoconhecimento tão melhor que eu consiga ser mais leve, sabe? Viver mais a criança, sentir mais a doçura de amamentar e tal. Porque também, eu acho que é isso, a maternidade fica muito pesada no momento quando a gente se cobra. Então, tem alguma coisa que consiga falar para a mulher, olha, você consegue se acolher mais, se autoconhecer mais? Tem algo que a gente possa fazer por nós, sozinhas, sem esperar do outro? Porque você falou assim, a família tem que acolher, a sociedade tem que acolher, isso eu concordo. Mas o que a gente pode fazer pela gente mesma para não ser tão pesado? Eu acho que quanto mais a gente estiver integrado conosco, quanto mais a gente olhar para dentro,
quanto mais a gente deixar um pouco de lado essas cobranças, quanto mais a gente parar de querer seguir modelos, porque é muito comum a gente pegar parâmetros de amigos, de mãe. Ah, minha mãe me teve com tal idade, minha irmã teve, família menos eu. E isso eu acho que ofusca e cria uma névoa do teu momento, da tua realidade, daquilo que você está vivendo, para que você possa avaliar e fazer algo sobre isso. E não é porque você está vivendo um momento difícil que você vai colocar, não vou ter filhos, não é isso. Se você tem esse sonho, e aliás, da mesma forma que eu acho que a gente tem que olhar para as nossas vulnerabilidades, para aquilo que não está legal e a gente trabalhar sobre, a gente precisa também abraçar os nossos sonhos. Eu sou daquelas que eu acho que você tem que abraçar com toda a força, com todo o teu coração e lutar por aquilo, porque ninguém mais do que você quer ser feliz e ninguém melhor do que você se conhece. Então, tentar olhar o que eu posso fazer por mim, como eu posso me acolher, como eu posso me tratar com mais carinho. Muitas vezes a gente está vendo situações como que você colocou, né? Estou numa mudança de emprego, ou estou buscando um emprego, estou buscando uma estabilidade, financeiramente não me sinto ainda firme, o que eu posso fazer? Então, eu acho que tentar se cobrar menos e conseguir encontrar esse equilíbrio íntimo. Né? O que eu preciso fazer para mim? Como que eu posso olhar para esses meus buracos, para essas minhas sombras, encará-las e fazer algo por elas? Porque se tem um mecanismo eficaz que a gente pode fazer por nós, é olhar para a gente. Olhar para a gente. Porque quando eu olho para mim, eu posso não resolver todos os meus problemas, mas eu percebo que eu estou atenta comigo. E aí eu não me abandono, porque o mundo inteiro pode te abandonar, menos você. Né? E eu acho que nessa hora você começa a alinhar pontos que você pode fazer por você e ir em busca do seu sonho. Agora eu não estou muito estabilizada, mas eu quero me estabilizar. E você vai lutar por isso. Ah, porque eu quero ser mãe. E se você quiser mesmo, você vai ser. Né? Eu acho que esse desejo, quando eu faço algo sobre, não fico só reclamando, me vitimizando, eu consigo realizar. Muito bom. Eu acho que isso que você falou da gente se olhar, né, mais, se perceber mais, se colocar talvez até em primeiro lugar, as pessoas podem achar que é um egoísmo, mas não. Eu acho que tem a ver um pouco com o relacionamento. Às vezes a gente tá no casamento, teve o filho e tudo mais. O que você falaria ou que você fala para os seus pacientes, ou se já teve um case assim, do tipo, as pessoas teve a família e aí luta só pela família. Às vezes o relacionamento não existe mais. Mas o filho nasceu e aí não se veem mais como o casal, como os dois. Você falou duas coisas muito importantes, só para a gente não perder a primeira, que foi excelente, que você fala, que é assim, é extremamente polêmico isso, né? Mas é algo necessário eu frisar, ainda que eu possa ser muito atacada com essa frase, que é assim, nós não podemos colocar o filho antes de nós. Até por uma questão de segurança física. Qualquer lugar que você esteja, você precisa estar seguro bastante para você poder estar com esta criança. Você imagina colocar o filho na sua frente, uma criança vulnerável, sem experiência de vida, uma criança que precisa se reconhecer, não se conhece, e através do olhar dos pais, dos cuidadores, ela vai se construir, se perceber como um ser humano, somado às experiências e vivências que ela terá. Se ela sempre se sentir mais especial, superior, maior do que essa mãe, do que esse pai, ela facilmente se tornará uma rainha, um reizinho, possivelmente sem castelo, perdido no mundo. Porque ela não vai conseguir respeitar esses pais e não vai se sentir nunca protegida por eles. Então, quando você se cuida, quando você se zela, veja, se cuidar é muito diferente do que se perder em ostentações, do que se perder em exageros. Se cuidar é você não abandonar o que é importante para você. Seu esporte, sua dança, trabalho de cada um, sua carreira, sua família, a sua sexualidade e tal. Só que tudo isso vai respeitar um tempo. Não tem como você ter um filho e você se cobrar, ou a pessoa que estiver do seu lado querer que você tenha o mesmo desempenho e a mesma atenção e energia para com os dois do casal que você tinha antes. Calma, pode ser que tenha até mais e melhor, mas é um processo. Você tem uma criança que precisa de você.
Então, essa criança, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, e não é pouco, a demanda é imensa. Então, o parceiro que te cobra isso, ou você que se cobra isso, e começa a sentir a pior mulher de todas, né? Eu escuto muito uma frase que é assim, desculpa o termo, bizarra, mas é muito frequente mesmo, tá? Eu entendo que ele me traiu, até porque a gente não estava, não sei se posso falar essa palavra aqui, a gente não estava tendo relação. Eu entendo. Eu falo, o que você entende? Mas ainda é um raciocínio muito antigo, né? Aí eu pergunto, o que você entende? Eu entendo, né? Porque o bebê pequeno, a casa fica de um jeito, né, Pamela? Você imagina? E eu não estava conseguindo ter relação com ele. Ele não aguentou. Isso é muito interessante. Mas isso, vocês já devem ter escutado, é algo muito comum na nossa sociedade, né? Como que ele vai aguentar, meu Deus? Que absurdo, né? E o homem sempre o supremo, né? Ele não precisa aguentar. Ele pode ter escolhas que nós não temos, né? Isso que é o absurdo. Não, e até a questão cadê a contribuição dele com o bebê para que, de fato, ele também fique cansado? Então, porque o pai também pode ajudar muito e ele também vai cansar. É um dever. Então, mas a tua fala foi excelente. Olha como a sociedade entende que o homem ajuda. Isso é ótimo que você falou, porque isso nós somos, todos nós aqui, nós estamos em desconstrução contra todas essas crenças internalizadas, esse machismo estrutural, e que a gente fala isso parece que é uma coisa de homem. Não é coisa de homem, é coisa da sociedade. Sim. Nós temos parcela, até porque somos mães de meninos também, né? Então, isso faz parte. Quando a gente fala o homem ajuda, é esse lugar que eles entendem que ele tem. Eles ajudam e é o nosso dever. É o seu dever e eu ajudo. E o seu dever é me satisfazer como homem. E isso está enraizado. Então, para você conseguir ter uma vida boa com o casal e ter uma boa vida de família e tudo mais e não se separar, porque a maioria hoje, infelizmente, a gente tem um índice de separação tremendo, principalmente com crianças muito pequenas. É isso. No passado, isso não acontecia tanto. E lá no passado não acontecia, porque a separação era algo completamente inviável, né? Por que acontece tanto hoje? Porque o começo, quando a criança é pequenininha, é muito difícil. É muito difícil. É puxado pra caramba. Sabe aquela história, por que todo mundo não entra em medicina? Porque é difícil pra burro, tem que estudar muito. E nem todo mundo tá afim de estudar. Eu lembro que tinha na escola assim, não quero fazer medicina. Não, tem que estudar muito. Não. Então, os lugares que você... Para ser dançarina, é fácil? Nossa, estudei muito. Foi fácil? Você tá lá? Não. Então, mas muitas atrás... tem que treinar muito. Não, mas eu tenho que fazer... Para ter um corpo legal, é fácil? Então, assim, na vida... Todo sucesso, o lugar do sucesso, o lugar do êxito, o lugar da realização, ele é um lugar custoso. Só que o ser humano, ele foi se acomodando em alguns lugares. Então, acabou de ter o filho, a mulher não consegue ter a relação que tinha antes, não consegue sair para o barzinho, sei lá, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, voltar de madrugada, tem um bebê, não consegue transar como transava antes, não consegue estar daquele jeito. Pronto, não serve, chato, né? Não quero essa vida para mim. Escutei isso muito, o casal. Eu não quero essa vida para mim. Então, tem gente que não suporta esses momentos da relação que são cruciais e envolvem o quê? Responsabilidade, comprometimento, crescimento, amadurecimento. Isso é família. Sim. Isso faz parte de família. Então, a pessoa que tem um filho com você, e aí você não está transando tanto quanto, não está dando atenção tanto quanto, ela não quer essa vida para mim, vai embora. Olha, de verdade é um bem que faz. Eu acho. Porque é uma pessoa imatura para muitas empreitadas dificílimas que vão impõe, né? acontecer. E não é só em relação a filho. Não. A tudo. Viver, a construir uma vida. Viver não é fácil. Eu falo que o universo é tão, para não falar outra palavra, o universo é tão sábio que as pessoas hoje dizem assim, eu não quero ter filho porque é muito trabalho. Eu olho essa pessoa, respeito, deixo bem frisado, respeito, mas eu sou uma estudiosa de comportamento e estudo muito. Então eu falo com propriedade para vocês. Essa pessoa não tem ideia o que a espera. Porque não é o filho que é trabalhoso, a vida é trabalhosa.
O filho te ensina uma resiliência que vai te ajudar ali na frente a lidar com adversidades que você nem imagina. Então, a vida é sábia naquilo que ela nos propõe. A natureza é sábia. Então, quando a gente passa por situações dessa, por exemplo, o pai que está junto com a mãe, o casal que está junto, seja um casal hétero, seja um casal homoafetivo, que está junto naquele momento, afinado, cúmplice, e está vivendo os perrengues, porque a vida tem perrengue. Tem coisa gostosa? Tem, mas tem muito perrengue. É de um desenvolvimento de cumplicidade, de conexão, e é de um alimento de segurança para esse filho, porque isso é amor. E amor é você passar pelos momentos difíceis e pelos momentos deliciosos. Amar só na festa, na delícia, no sexo amor semanal. de Instagram, né, que eu falo. Sei lá, 7 dias por semana, aquela loucura. E tem aquela bastante pai, né? Aquela Que é pai de disponibilidade, aquela coisa. Aí é fácil. Eu quero ver amar no perrengue. Eu quero ver amar tendo que levar no hospital. Amar passar febre ali de madrugada. Aguentar os despertares milhares noturnos. Isso é o quê? Isso é crescimento. Mas o pai que faz isso, a mãe que faz isso, não faz para outro. Faz para si. Tudo isso é desenvolver em si mesmo uma couraça, uma camada de força que te faz lidar com tudo que a vida vai te apresentar. Porque se tem um lugar que a gente passa por muito sufoco e por maravilhas, é aqui. Maternidade. E é muito legal saber que quando você tem esse parceiro, a relação, quando você passa por tudo isso, parece que vai para outro nível. Isso. É isso que as pessoas não entendem. Elas não estão dispostas a viver o processo para ter o resultado, né? Para conseguir ter uma família que você construiu na batalha, no perrengue. E eu vejo muito isso na minha casa hoje. Eu tô construindo uma família que quando eu cheguei com meu novo parceiro, meu filho disse: mamãe, eu não tenho que respeitá-lo porque ele não é da minha família. Olha que porque ele não é meu pai. E aí eu precisei colocar nele essa cumplicidade da casa e da família para você enxergar o Rafa como uma pessoa que é da nossa família e que vai construir com a gente uma nova família. E que é algo que a criança não entende. Não é assim, essa aqui é a sua família. Não. A criança precisa dessa construção de afeto, de respeito. Você falou uma de coisa que eu acho que cumplicidade. é de uma riqueza absurda para quem está assistindo. Poucas pessoas sabem. Minha formação é sistêmica. Né? Quando eu fiz terapia de casal e família, foi na abordagem sistêmica. Então, isso que a Márcia falou vale para todo mundo saber, porque quando eu fiz um desenho na aula da minha formação, e que a minha professora me perguntou quem eram as pessoas que eu mais me inspirava, e eu estava falando tal, aí eu peguei num dado momento e falei assim, essa daqui é a minha tia, ela me inspira na sua generosidade, ela me ensinou, porque ela fala, você é muito generosa, de onde vem a sua generosidade? Eu falei, olha, principalmente inspirada por essa tia. E aí olha o meu ato falho, que na história do Ajuda, eu falo assim, essa tia aqui, ela não é da minha família, ela é esposa do irmão da minha mãe, do meu tio, mas eu aprendi com ela a generosidade. Ela falou assim, ela não é da sua família? Eu falei, eu quis dizer, ela não é do meu sangue. Aí ela falou assim para mim, pois bem, ela é do seu sistema, ela é da sua família. Nossa, perfeito. A família é o nosso lar. A família é quem está conosco. A família é o esqueleto construído com quem a gente compartilha. Então, sim, aquela pessoa que trabalha na tua casa há muitos anos, ela também é a sua família. É que a gente tem mania de fazer essa distinção, quando, na verdade, essa pessoa que entra na sua vida, o seu namorado, o seu parceiro, o seu marido, ele não é o pai do seu filho. Mas ele assume uma função de educador, ele assume uma função de responsável, e ele é uma referência, sim, masculina no meio, no sistema, e ele é muito importante falar isso para a criança, porque quando a criança fala isso, olha que importante, ela não está resistindo a este homem. Ela está defendendo a paternidade que existe para ela. Eu tenho pai. Sim. Como quem diz, mamãe, não confunde a minha cabeça, né? Eu tenho pai. Então, independente, viu, gente, como é esse pai. Ele é ausente, ele é isso, ele é presente, ele é estranho, ele é mulherengo. É o pai desta criança. Sim. Eu vou namorar alguém, vai fazer parte da família, vou casar com essa pessoa. Essa pessoa não é o pai da criança. Esta pessoa é uma figura extremamente importante
mas ela não pode competir com o pai, porque muitas vezes a pessoa não sabe porque a criança não aceita, mesmo com a mãe, não sei porque não aceita, não sei porque se você não mostrar e deixar claro para a criança que lugar você assume nesse sistema, essa criança fica arredia com você para defender o quê? Ela não está defendendo a mãe e o pai dela, que nem as pessoas Ela tá acham. se defendendo. Ela defende o lugar dela no mundo. Porque quem não somos nós, senão quando percebemos quem são nossos pais? Sim. Eu sou a Pamela, eu sou filha da Mara e do Antônio. Né? Quem é você? Você é a Márcia. Então, assim, quando alguém confunde a cabecinha da criança, ela defende assim. Então, não, filha, você tem razão. O teu papai é esse aqui. Mesmo que tiver morrido, por exemplo, papai é esse aqui. Mas o fulano, ele vem aqui, é namorado da mamãe gosta muito dele, ele vai ajudar a gente, ele vai ser o seu amigão. Né? Isso é muito importante. Muito legal isso. Isso é muito legal. importante. Olha, Depois a gente vai ter que conversar para ver quando é o ao contrário. A criança não entende que tem o pai. Eu sou separada, né? Eu tenho 2 filhas, sou separada e as 2 meninas são do primeiro casamento. E assim, eu tenho um outro relacionamento e ela era muito pequena, ela tinha 2 meses quando a gente acabou ficando junto. Ela não entende o outro pai. Ela não entende. Ele é ausente, ok. o outro pai não. O pai. Ela acha que o pai é o padrasto é o outro. pai e acabou. E acabou. Mas porque é. Porque é o que ele foi, né? É o que ele foi. assumiu. Então, né? aí a gente explica pra ela, a gente explica. A gente explica. Ela tem 9 anos hoje, acho que ela entende um pouco melhor. O pai não tem contato nenhum. Pouquíssimo, pouquíssimo. Mas quando ela era menor, 2, 3 anos, ele tinha um pouco mais contato. E aí ela falava, por que eu tenho que ir pra casa do pai da Pietra? Aí a gente explicava, pra ela explicava. Aí ela voltava, eu não gosto de ir pra lá. Ela não tem, mas é o que você falou, ela não tem relacionamento com ele. É que cada caso é um caso. Eu não aí, posso me aprofundar aqui sim. por respeito à sua privacidade, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a forma que a criança encara as pessoas que entram na nossa vida, nós adultos, também diz muito como nós apresentamos essas pessoas para ela. Quando você, por exemplo, você tem uma relação com um homem que a sua filhinha era muito pequenininha. E vamos supor que você tem um filho com este homem, né? E ela vê esse filho falando pai, pai, pai. Isso também faz com que ela fale também, porque é uma coisa natural. Sim. O meu marido, por exemplo, tem 2 filhas. Logo lá, quando era pequenininha, quando me via direto e tal, e tem uma mãe super presente e tal. Mas ali na convivência, ela falou um dia para mim, né? Posso chamar de mãe? Mas não porque ela não tivesse mãe, porque fica ali, confunde a cabeça, você tá com o pai e tal. Aí, nesse momento, o que eu falei? Falei, não, você tem mamãe, né? Sua mamãe é essa daqui. Eu tenho, tal. Sim. Então, para criança, a gente precisa clarear. É que muitas vezes, para nós, as coisas não estão muito fáceis. Para nós, as coisas não estão muito claras. E a gente quer fazer o quê? A gente quer proteger o filho. Sim. A gente quer sofrimento o melhor do filho, né? Pro filho. E aí, o que a gente faz? Então já quero, né? Eu quero. E o desejo que o pai seja uma pessoa mais afável, mais legal. De repente, a pessoa que a gente percebe que é mais carinhosa, que é mais bacana. Não, que é exatamente a pessoa que, graças a Deus, não entende como ajuda, entende como obrigação. E é até hoje. Óbvio que elas estão grandes, dão menos demanda operacional. Sim. Operacional, elas dão menos demanda, lógico. Mas tem aquela questão, né? Uma está entrando na adolescência, a fase muda. Comportamento muda. Mas a relação com o pai de origem é algo que, se a gente não trabalhar, sempre vai ser algo que pode pegar. Sim. Aonde vai pegar? Principalmente na potência da confiança. Sim. Da confiança, porque a figura masculina, ela tem um poder muito grande sistemicamente na autoconfiança. No confiar, na força, na potência, na agressividade no bom sentido profissional, na aquisição e na apropriação daquilo que a gente se propor. Então, mas agora está tudo bem. Se for ainda uma situação meio nebulosa, é sempre bom ser trabalhado. Sempre bom ser trabalhado. E repetir nunca é demais para uma criança, tá? Repetir, por exemplo... Olha, o teu pai é esse, quando tá maiorzinha, o teu pai é esse aqui. Mas seu pai é isso, seu pai é esse aqui. Seu pai não é perfeito, seu pai tem isso, tem isso. Mas esse é o seu pai. Você não perdeu um pai, você ganhou, porque você tem mais uma referência aqui, ó, maravilhosa, que tem um amor com você paterno. Tem um amor de pai com você. Existe uma diferença entre ser pai e ter um amor de pai.
Então, obviamente, que um homem que é criado com uma criança que tem um pai desde pequenininha, ele tem um amor por essa criança imenso, né? Esse Sim, amor, lógico, sim. Esse amor de pai mesmo. Mesmo não sendo o pai biológico. Né? Mas eu brinco, eu falo assim, eu posso ser a sua mãe do coração, eu posso ser o pai do coração. Sim. Você tem um pai. Validar da onde se veio é de um valor e de uma importância tremenda. Você sabe por quê? Trabalha a raiz de identidade. Tá. Ah, mas por que fulano quer saber de onde veio? Quantos casos que eu já peguei? Adoção, por exemplo. Eu não quero contar. Por que eu tenho que falar? E por que você não tem que falar? Por que não? Ai, porque na verdade eu tenho medo. Tem medo do quê? Se você mentir, se você omitir, você vai criar uma barreira com o seu filho. A franqueza aproxima. O amor, ele anda de mãos dadas com a verdade. Sempre. Então, não, eu não sou a sua mamãe biológica, mas eu sou a sua mamãe que está com você desde você bem pequenininho. Sua mamãe que escolheu estar com você. É isso. Né? Então, isso traz um amor, isso traz assim um pertencimento. Um aconchego, um pertencimento. E isso trabalha o que na criança? A base da identidade. Todos nós queremos saber de onde viemos. Sim. Todos nós. E é um direito, né? É um direito. Muito bom. Mas como eu sou sempre a desagradável mesmo, Ai, não é mudou sério? nada da segunda pra Deixa eu terceira só temporada. fazer uma última Última pergunta. pergunta. Ó, a gente tá falando da comunicação saudável com as crianças, com os nossos filhos, né? Explicar sobre isso. Quem é pai, quem é mãe, enfim, já deixar claro. Mas e a comunicação saudável no relacionamento? É a forma mágica, assim, pro relacionamento casal, ser você bem fala? sucedido? A comunicação é a conexão. Para eu entender o que você está sentindo, para você se aproximar do que eu esteja sentindo, para a gente chegar no denominador comum, eu preciso me comunicar. Uma das maiores razões para o fracasso relacional, para os ruídos relacionais, para as separações, para os conflitos frequentes, seja numa relação de casal, seja numa amizade, numa sociedade, seja o que for, família, é a dificuldade de comunicação. É quando eu me blindo para aquilo que você está me falando. É quando eu não aguento receber o que você me fala porque eu estou presa nas minhas próprias inquietações. Por isso que é tão comum as pessoas falarem em cima de você, não esperarem você falar, já te atropelarem, ou mesmo já interpretarem de acordo com aquilo que tem dentro de si, aquilo que você disse ou aquilo que você não disse. Hoje, infelizmente, com esses aplicativos de comunicação que a gente tem, o WhatsApp da vida e tal, as pessoas terminam relacionamentos por WhatsApp, fazem grandes discussões por WhatsApp, com mãe, com pai, com namorado, com tal, e fazem interpretações equivocadas, porque aquilo que você escreve nem sempre é aquilo que você está sentindo. O tempo você dita, você fala de um jeito, queria dizer de outro. Então, o principal é eu aprender a escutar. Eu preciso te ouvir. Conte-me o que você sente. E evitar gritar nas falas e apontar. Quando eu começo a falar com você dizendo, você é grossa, você é isso, automaticamente você já começa a se defender. Você nem me escuta mais. Você já parou no grossa. Ah, sim. Ah, eu sou grossa? Ela que é isso? Então, quando eu estou me defendendo na conversa e não estou escutando, eu já me desconectei e já esfriei o vínculo. Conversa... Sabe conversar aquele que acolhe aquilo que o outro quer dizer. Seja para um filho, seja para um namorado, para um marido, para uma mãe. Então, uma dica muito importante é: escolha o momento exato para falar. Assuntos mais delicados, fale pessoalmente, ou se não, conversa de vídeo. Olhe no olho das pessoas. Não é só a fala que fala, é o olhar, é o corpo, é a presença, é a ausência. E quando você quiser falar com alguém que você se importe e goste, escute o que o outro tem para falar. Diga assim, eu quero te ouvir. Escute mesmo, com o coração. Às vezes, tudo aquilo que você pensou que você ia falar, você esquece de falar, você deixa de falar, você reconsidera. O outro desarma você. Desarma. Uma coisa que eu aprendi estudando comunicação não violenta também, que é muito sobre isso que você está falando, é que a gente primeiro fala sobre como a gente se sente antes de atacar o outro. Então, amor, eu me senti um pouco desvalorizada com isso que você fez. Ao invés de eu já dizer, amor, você me desvalorizou, eu falo assim, eu me senti tão mal e tão desvalorizada.
desvalorizada, desculpa, mas não me senti bem. Não, aí o outro já pensa, nossa, o que eu fiz para ela se sentir assim? Diferente do que se eu chegasse acusando. E eu vou te dizer que isso é um desafio diário. É um desafio É um desafio diário. Porque às vezes você já entra no automático de querer atacar. Eu fui essa pessoa que a minha educação toda foi no grito, na porrada e tal. Então eu saí desse lugar do grito, foi pra mim um trabalho de terapia, de emocional, de eu tentar me rever e falar assim, não, eu vou falar primeiro isso. Não, ele não tá bem hoje pra eu conversar com ele. Ele tá num momento de... Meu marido hoje trabalha 3 da manhã, ele trabalha de madrugada, é uma pessoa que tem um sono completamente desregulado. E aí, pra eu chegar na sexta-feira pra eu conversar com ele sobre o problema da semana, é o pior dia. Então eu deixo ele dormir uma noite inteira. E aí eu entendo o momento dele no sábado, e aí eu converso sobre coisas que eu achei que... E você sabe por quê? E você sabe por que as pessoas gritam? Porque os corações estão distantes. Porque você grita nessa distância aqui. Por que você grita? Por que os apaixonadinhos falam baixinho? Você nem escuta. Porque tá tudo ali Porque a conexão tá tão grande que nem bebê, você entende tudo que o seu filho fala. Porque você tá tão conectado com ele, o amigo fala, o que ela falou? Fala, parece tecla SAP, você vai traduzindo. Porque você tá conectado. Então, a comunicação é a chave do mundo. Não é só das relações ali amorosas e tal. Se a gente soubesse conectar, a gente desenvolve a empatia, que é o que a Márcia falou. Eu falo o que eu sinto, e sobre o que eu sinto você não pode dizer, porque está dentro de mim. Sim. E eu validar isso, a gente constrói grandes alianças e relações, com certeza, muito mais saudáveis. Obrigada. Eu amo. Gente, Gente, Foi passa muito seu legal. Instagram, Pamela, para o pessoal ir lá ver seu conteúdo, Claro, que é de vou passar milhões. Bom, eu tô no Instagram, no @psipamela, PSI Pamela, vai ser um prazer ter você lá comigo. Toda segunda-feira tem live terapia, mas você sabe. Eu faço às 7h30 da noite. Eu quero contar para vocês que eu tenho um aplicativo de atendimento psicológico que eu lancei ano passado, que chama PSIAP, PSIAPP. É só você baixar na sua loja de aplicativo do celular. Você, a um clique, você consegue fazer sessões, porque nós temos psicólogos do mundo inteiro ali conectados. Você pode fazer uma sessão imediatamente, é que nem o Uber só que é o Uber da psicologia. que demais. Então você que pode legal. pedir uma sessão. Então você está agora 2 da manhã, 6 da manhã, 5, 3, qualquer horário. Você entra, você pode fazer uma sessão imediata. Qual é a diferença? Segurança, todos os profissionais são capacitados e são triados por nós, todos são homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia. Então o aplicativo está tendo um sucesso tremendo, estou muito feliz. Então se você quiser fazer uma sessão agora ou agendada, nós temos profissionais desde R$80 até outros valores e na abordagem que você quiser, homem ou mulher, com o tempo de formação que você quiser. Eu estou dizendo isso por quê? Porque saúde mental é fundamental. Se você está assistindo esse podcast, eu tenho certeza que você precisa ou tem que cuidar de si mesmo. As suas emoções precisam dessa atenção. É isso, Perfeito, vamos nos Pamela. cuidar. E parabéns, viu, pela iniciativa. Gostei do Uber, dos aplicativos aí. Nossa, isso é muito mesmo, legal. Imagina você tá com insônia, desesperada. É às isso. vezes, sozinha, não Isso. quer acordar as pessoas, até por respeito, e tudo bem, legal, que você não quer. E aí você não sabe o que fazer, precisa conversar com alguém. Exato. Né? Isso. De Alguém repente que você vai faz... te além de ser um Aliás, profissional, o né? nosso Além de você slogan, conversar, o nosso você é slogan, profissional. é: talvez você precise falar sobre isso. Né? Ótimo. Então, PSIAP, quero muito que vocês baixem para vocês Sim, conhecerem com certeza. e validarem, porque foi feito para trazer a importância do acesso a todos da psicoterapia. Muito Perfeito. Perfeito. Parabéns. Muito obrigada. viu? Obrigada, eu que Pamela. agradeço. Obrigada. Adorei, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.